Olá pessoal, sou Edmar Sansígulo, coordenador da área de estação de tratamento de águas e efluentes e meio ambiente. Olá pessoal, eu sou André Rigoli, sou gerente da Energia, da usina termoelétrica. Hoje nós vamos apresentar um tema chamado Semear Sustentabilidade. Esse é o nosso compromisso. Nós vamos primeiramente agradecer o convite da CIPA e poder contribuir e participar nessa CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Este ano, em virtude dos protocolos da Covid-19, essas palestras estão sendo feitas de forma gravada, mas sem perder a qualidade e interação com os colaboradores. Pessoal, o FAR então está há mais de 30 anos no mercado, né? Se consolida entre as maiores produtoras de biodiesel, né? Em seu site Fabril, ele é composto por 4 sites de produção, né? Nós contamos com a extração de óleo, né? Nós temos o biodiesel, o refino de glicerina e também contamos com a energia, né? A geração de energia. Também contamos com 48 unidades de recebimento de grãos, onde essas unidades são dispersas no norte e nordeste do estado, a facilitar a logística do grão. A usina termoelétrica, então a Energia, ela é uma unidade dentro da matriz, cujo objetivo dela é a produção de vapor e energia elétrica para abastecer as plantas industriais. Ela utiliza como fonte de combustível a biomassa de reflorestamento. Hoje, dentro da própria Energia, existem equipes que cuidam de áreas reflorestadas e promovem o fomento local para o desenvolvimento de florestas focadas para a geração de energia elétrica. Agora vamos falar um pouco sobre sustentabilidade, né, que é o nosso tema principal. Então a gente vai fazer falar um pouco do conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade hoje ela está relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade social e econômica da empresa, né? Então o que vem a ser um conceito de crescimento sustentável, né? É considerar que o acesso dos indivíduos a serviços e oportunidades, tanto no presente quanto no futuro, né? Então é garantir que eu esteja usando um recurso natural hoje, seja ele a água, o solo, o ar, a biomassa, de forma que eu não degrade e não comprometa esse uso para as gerações futuras. Gestão sustentável. Então o que vem a ser esse conceito? É dirigir uma organização valorizando todos os fatores que englobam e é essencialmente ligada ao meio ambiente. Também vamos falar sobre um dos principais pontos da sustentabilidade. Sustentabilidade ela é composta por 3 pilares: a sustentabilidade ambiental e ecológica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. Sustentabilidade ambiental e ecológica. Sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do planeta Terra, mantendo a qualidade de vida e os ecossistemas em harmonia com as pessoas. Então a sustentabilidade ainda está nas ações do dia a dia, na separação do lixo seco, lixo orgânico, evitar desastres ecológicos, por exemplo, como queimadas, e ainda não poluir as águas, né? O próprio conceito, então, de sustentabilidade, para longo prazo, trata-se de encontrar uma forma de desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações atuais, não comprometendo as gerações futuras, tá? Um pouquinho da sustentabilidade social. A sustentabilidade social é o conceito que descreve o conjunto de medidas, né, estabelecidas a promover o equilíbrio e bem-estar da sociedade, através de várias iniciativas que têm como objetivo ajudar os membros da sociedade que enfrentam condições desfavoráveis, né? A sustentabilidade econômica busca garantir o desenvolvimento econômico, levando em consideração as estratégias que não provoquem impactos ambientais ou que diminuem a qualidade de vida das pessoas em sociedade. Vamos falar um pouquinho também sobre sustentabilidade empresarial, algo muito importante no nosso dia a dia, né? Então, a sustentabilidade empresarial é o conjunto de ações que uma empresa toma visando o respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável da sociedade.
Logo, para que uma empresa seja considerada sustentável ambientalmente e socialmente, ela deve adotar atitudes, práticas que visem seu crescimento sem agredir o meio ambiente e também colaborar para o desenvolvimento da sociedade. Então agora nós falamos sobre os conceitos da sustentabilidade, né? Basicamente os 3 pilares: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e econômica. Agora a gente vai passar alguns exemplos práticos de o que o Grupo Alfar hoje já vem realizando e realiza em termos de sustentabilidade. O primeiro que a gente pode destacar de grande importância é a produção de biocombustíveis. O biodiesel hoje ele é um combustível de origem de óleo vegetal e ele se caracteriza por ser um combustível renovável quando comparado ao diesel de origem fóssil. Então, nesse contexto, é uma tendência mundial que todos os países estão buscando, né, utilizar tanto combustíveis ecológicos e desacelerar o uso de combustíveis de origem fóssil. No Rio de Janeiro, a Alfar possui uma planta na cidade de Porto Real, em que a matéria-prima é o óleo vegetal recuperado, também chamado de OVR, que também é uma prática que agrega muita sustentabilidade. Esse óleo, de certa forma, poderia estar sendo descartado de forma inadequada e hoje ele, na verdade, ele é recolocado no processo industrial, transformado num combustível que é utilizado nas refinarias da Petrobras. O biodiesel apresenta algumas vantagens ambientais frente ao diesel de origem fóssil. Ele permite que se estabeleça um ciclo fechado do carbono, ou seja, a planta que será utilizada como matéria-prima em fase de crescimento, ela absorve o CO2 e libera-o novamente quando o biodiesel é queimado nos motores. Então, segundo estudos, esse ciclo fechado do carbono faz com que o biodiesel reduz significativamente as emissões de enxofre, hidrocarbonetos e material não particulado e gases ainda do efeito estufa. Entretanto, além das vantagens ambientais que o biodiesel proporciona, ele incentiva a agricultura familiar, melhora a distribuição de renda. Hoje a mistura do biodiesel ela se encontra no percentual de 12% e, segundo informações da Petrobras, existe uma estimativa que até 2023 esse percentual de mistura aumente para valores de até 15% por determinação legal. Pessoal, o uso de sistema então de tratamento e reaproveitamento de água, tá? Hoje nós contamos com um dos processos mais tecnológicos que a gente tem para a purificação de água, tá? Então nós contamos hoje com um sistema de osmose reversa. Ele é um equipamento tecnológico, tá? Onde ele deixa de gerar efluentes se comparado a outros equipamentos para a purificação da água. Então nós conseguimos reaproveitar melhor a nossa água, gerando menos efluentes, tá? Um dos pontos importantes também é que o nosso sistema é um sistema de circuito fechado, ou seja, a água que a gente reutiliza no processo, ela acaba retornando novamente. E essa parte, alguma parte que não tenha condições, qualidades para voltar ao processo, essa água então ela é reposta. E esse rejeito que a gente tira do processo, então a gente tem um sistema de evaporação. Qual que é a função desse sistema de evaporação? Então ele capta esse concentrado, essa água que não pode retornar ao processo, vai para esse sistema, a gente acaba concentrando, ou seja, é um concentrador, onde a gente joga a água, o H2O, para a atmosfera, volta ao meio ambiente, e o concentrado a gente destina para tratamento. Ou seja, a gente diminui a geração de efluente, contribuindo com o meio ambiente, certo? Outra prática importante que a gente faz no dia a dia é a captação da água da chuva. Então nós contamos com uma cisterna em nosso prédio do refeitório, onde a gente faz a captação dessa água por calhas, vai até essa cisterna, então essa cisterna ela acaba alimentando os banheiros do refeitório e do laboratório. Ou seja, a gente deixa de consumir água do poço
e utiliza a água que a gente tem disponível em dias de chuva, né? Agora vamos citar um exemplo bem básico que acontece muitas vezes nas nossas residências também, né? Um dos exemplos que a gente vai citar aqui é o consumo de água. Por exemplo, André, vou te fazer uma pergunta. Uma torneira gotejando, pingando, né? Que seja uma gota a cada 5 segundos, né? Isso num dia repercute mais ou menos quanto? Acho que é um volume expressivo ou não? Eu acredito que seja um volume expressivo, Edmar, ao longo de um dia ou ao longo de uma semana. Então assim, pessoal, uma torneira, a gente trouxe um exemplo aqui, uma torneira gotejando a cada 5 segundos, isso num período de 24 horas, ou seja, em um dia, a gente vai ter 20 litros de água desperdiçados, né? Multiplicando isso para 30 dias, que é um mês, a gente vai ter 600 litros de água, né? Ou seja, é um volume bem expressivo, André. Então, dessa forma, no final do mês, a gente também vai ter um custo a mais, porque essa água a gente necessita pagar, né? E esse custo, ele no final do mês representa um valor de mais ou menos R$ 4,80, tá? Então é um valor, no dia a dia parece ser um valorzinho pequeno, né? Mas se a gente multiplicar isso por ano, por vários anos, nós vamos ter um valor expressivo, sendo que a gente não está utilizando aquele material que a gente está desperdiçando. Edmar, pegando esse mesmo exemplo da torneira, né? Olhando pontualmente, a gente parece ter a impressão que é um pequeno vazamento, uma gota a cada 5 segundos. Mas como tu falou, se multiplicar isso ao longo de uma semana, ao longo de 30 dias, e muitas vezes quantos pontos a gente tem dentro da nossa própria residência, né? Às vezes são 3, 4 torneiras, chuveiros, enfim. E se a gente somar isso dentro de uma residência, daqui a pouco isso está impactando em 20 ou 30 reais na tua conta de água. E extrapolando ainda mais, a gente está falando isso dentro de uma residência. Se a gente pegar dentro de um município, né, o quanto isso representa de desperdício, extrapolando a nível de estado e a nível de país, quanta água poderia ser economizada se simplesmente evitássemos uma torneira pingando. Então, acho que esse item é bem importante e vem a reforçar a mudança dos nossos hábitos, né, no dia a dia e também a reforçar a nossa responsabilidade em sermos sustentáveis também até dentro das nossas casas. Outro ponto que a gente vai citar agora também, que é uma prática já adotada dentro da UFAR, é a produção e o uso sustentável da energia elétrica. Então, como a gente já explicou no início, o Grupo UFAR hoje, uma das empresas que compõe o Grupo UFAR é a Energir, a usina termoelétrica. Então, essa usina termoelétrica ela é composta por um conjunto turbogerador e por uma caldeira de alta pressão. Toda a energia elétrica hoje consumida dentro do Parque Industrial UFAR Matriz, ela advém da Energir, né? Então, a gente produz toda a energia elétrica e ficamos conectados à rede da concessionária local para a questão de alguns suprimentos momentâneos ou questões de manutenções. Outro ponto que a gente pode salientar, que é de grande importância, é o cavaco que é utilizado como combustível, né? Esse cavaco, por ser de origem de biomassa de eucalipto, ele é considerado um combustível renovável, né? E ele advém também de áreas de reflorestamento. Então a empresa ela procura sempre focar desde a extração do combustível até o seu uso final. A empresa hoje dispõe de aproximadamente 560 hectares de área reflorestada. Além do cuidado com a produção da energia elétrica, a empresa também se preocupa com o uso racional da energia elétrica. Algumas práticas que já são realizadas dentro do Grupo UFAR reforçam ainda essa questão sustentável. Então vamos citar algumas práticas que hoje já é realizada, como por exemplo, a compra de equipamentos com uma melhor eficiência energética. Então sempre quando a gente vai fazer a aquisição, é pautado, né, a questão de qual é o consumo desse equipamento, quanto que ele consome de energia elétrica, quanto que ele consome de água, qual é o consumo de vapor. Então todos esses itens são colocados em destaque para realmente a empresa investir em equipamentos que agreguem mais sustentabilidade no seu processo. Outro ponto que a gente pode destacar ainda nesse uso racional da energia elétrica é a substituição
das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. Então hoje são lâmpadas que a gente sabe que com a mesma luminosidade a gente consegue às vezes uma economia de até 70% no consumo da energia elétrica. Outro ponto importante que a gente pode destacar é a questão da compra dos motores com fator de alto rendimento. São motores que têm uma perda de energia menor, então também vem a contribuir para a questão da sustentabilidade. Outro ponto que a gente geralmente já utiliza nas instalações são os sensores de acendimento de lâmpada, né? Então, no momento que você chega no ambiente, aquele sensor acende a lâmpada no local e no momento que você sai daquele ambiente, automaticamente aquela lâmpada se desliga. Então, isso propicia uma economia de forma pontual e que, num contexto geral, venha a dar um valor muito grande agregado à questão da sustentabilidade. Agora a gente vai fazer uma pequena observação do quanto a gente pode economizar dentro das nossas residências com uma simples mudança de hábito. Edmar, uma lâmpada de 20 watts hoje, ligada em casa, vamos supor que num período durante a noite você acaba esquecendo de uma lâmpada ligada na residência e essa lâmpada permanece e essa prática você não toma o cuidado de mudar e isso permanece durante um mês. Você acha que isso tem um impacto razoável na tua conta de energia elétrica? André, sim, acredito que vá ter um impacto sim na conta no final do mês, né? Enfim, eu acho que é uma prática que às vezes a gente acaba adotando isso, a gente pode usar como exemplo no dia a dia. Por exemplo, levantamos pela manhã, né? Tem sol, ao invés de abrir uma cortina ou abrir uma porta, a gente vai lá e acaba apertando o interruptor, ou seja, acendendo a luz, né? De certa forma, se a gente abrir a janela e esquecer aquela lâmpada ligada, então eu acho que é algo que pode pontuar. Se puder nos dar exemplo de números aí. Muito bem, Edmar. Muito boa a tua colocação. A gente, quando tiver oportunidade de usar a iluminação natural, isso é bem-vindo e você está deixando de gastar um recurso natural, né? Mas basicamente pegando esse exemplo, uma lâmpada de 20 watts ligada por um período de 8 horas por dia, ao final de 30 dias a gente vai ter um consumo de 4.800 watts. Então nesse período de 30 dias, basicamente foi um recurso que você utilizou, mas ele não agregou no seu uso final, né? Aquela lâmpada simplesmente ficou ligada lá numa determinada peça da residência. E qual é o valor que impacta lá na conta de energia? Então uma lâmpada de 20 watts, ao final de um mês, 4.800 watts. Pegando os valores, as tarifas com impostos da nossa concessionária local, hoje daria em torno de R$ 4,60 a R$ 4,70. Então, se a gente for comparar esse valor de R$ 4,60, R$ 4,70 com o valor total da conta da energia elétrica, talvez ele se torne um valor pequeno, né, aos nossos olhos. Mas se a gente pontuar que daqui a pouco eu tenho 1, 2, 3 lâmpadas, daqui a pouco eu tenho mais equipamentos em casa ligado no modo stand-by, que a gente sabe que também consome energia, num contexto geral, daqui a pouco tu pode ter 15 a 20 reais na tua conta de energia elétrica com um consumo que não estava sendo usado. E volta aquele mesmo exemplo da água, né, Edmar? Se a gente extrapolar isso a nível de cidade, né, se em cada residência a gente puder desligar uma lâmpada, o quanto isso vai impactar no consumo da cidade? A nível de estado, se em todo o estado a gente somar o número de residências e cada um puder desligar 1 ou 2 equipamentos ou 1 ou 2 lâmpadas, isso num contexto de país gera uma economia muito grande e vem a reforçar também o conceito da sustentabilidade. André, acho que colaborando com esses dois exemplos que a gente citou, né? Um foi da água e o outro foi da energia elétrica, são duas contas bem simples que a gente pode fazer. São dois assuntos que são básicos no dia a dia e que os dois repercutem mais ou menos o mesmo valor. Então, se a gente agregar os dois valores, água e luz, nós vamos ter um valor no final do mês quase de R$10. Então, volta a frisar. Isso a nível municipal, estadual, federal, nação, olha o valor que a gente tem desperdiçado aí, né?
onde a gente poderia daqui um pouco estar alocando esse valor em algum outro benefício a nosso favor. Outro ponto relevante que o Grupo Olfar tem cuidado é quanto à qualidade do ar. Buscando atender a licença e a proteção ao meio ambiente, o setor de recebimento de grãos é dotado de um sistema de captação e filtragem de poeira inerente ao seu processo de descarga. Um outro exemplo que podemos citar é na usina termoelétrica, que também possui 2 filtros para o controle ambiental. Ela é composta de um filtro multiciclone e um filtro de mangas para a captação e retenção do material particulado proveniente dos gases de combustão. Então essas práticas só reforçam ainda mais a responsabilidade que o Grupo Olfar tem com o meio ambiente e com a sociedade local na qual ele está inserido. Pessoal, vamos falar um pouquinho então da nossa estação de tratamento de efluentes. Acho que é um assunto muito importante, onde o próprio governo lançou um marco inicial, ou seja, será uma obrigação das cidades, enfim, municípios, tratarem o seu efluente doméstico. A gente sabe que ainda é uma situação bem delicada, que são poucos os municípios que fazem esse tratamento, e nós, como Grupo Olfar, pensando então na qualidade do meio ambiente, já contamos, tá, com essa estação de tratamento de efluentes. Tá? Então, todo o efluente que é gerado, tanto no refeitório quanto nos banheiros, ou seja, descarga dos banheiros, e no refeitório, principalmente a água de lavagem das louças, limpeza do piso, limpeza da cozinha, toda essa água então ela é destinada para a estação de tratamento de efluentes. Essa estação de tratamento de efluentes ela é composta por meio biológico, ou seja, nós temos bactérias onde fazem a degradação da matéria orgânica, dando uma condição de tratabilidade aceitável, destinando essa água então de volta ao meio ambiente, né? Dando o correto destino para ela. Outro ponto importante é a reciclagem do lixo sólido. Dentro da Olfar, então, nós temos a política de separação dos lixos e dos resíduos, né? Então, o que a gente trata como lixo? Lixo, a gente trata o lixo seco e lixo orgânico. Então, todos os setores, tanto administrativo, indústria, todos eles têm a separação por lixeiras, né? Então, nós temos as lixeiras para lixo seco, onde a gente destina para a coleta seletiva aqui do município, assim como nas unidades, né? A gente faz o mesmo procedimento. O mesmo a gente faz com o lixo orgânico, destina então para a coleta municipal. Pessoal, então falando de resíduos sólidos, tá? Então, para a correta destinação desses resíduos sólidos, então contamos com lixeiras específicas, né? Espalhadas por toda a área fabril, tanto aqui na matriz quanto nas nossas unidades, né? Então, assim, o que acontece? Além de ter essas lixeiras, nós contamos com uma central de resíduos, né? Onde nós temos os containers que a gente faz a segregação desse material. Após a segregação desse material, nós temos empresa terceira, onde a gente faz a destinação desse resíduo, certo? Importante salientar aqui que essas empresas que prestam serviço para a Olfar, em todos os âmbitos aí, todas elas devem ter licença de operação. Então, a gente faz auditorias, a gente faz o acompanhamento de todas essas empresas. Então, esse é o nosso destino final dos nossos resíduos, né? A remoção de embalagens e tambores também conta com a política de logística reversa, onde o fabricante recolhe a embalagem do seu produto. O descarte de lâmpadas e baterias são realizados de forma separada, visando o devido cuidado com esses materiais. O óleo também é destinado para empresas que realizam seu re-refino, ou seja, o qual posteriormente pode ser reutilizado no processo. Outra prática realizada na Olfar todo ano a gente faz o recolhimento das embalagens vazias de agrotóxico. Esse ano a campanha foi realizada em 20 municípios, onde a Olfar contempla as suas unidades. Os volumes coletados. Só em embalagens defensivas nós tivemos quase 35 mil unidades. Sacos plásticos, 5.700 unidades. E embalagens de papelão, mais de 300 unidades. Ou seja, é um volume bem expressivo. No Dia de Campo Olfar 2020, a empresa reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade. Entre as ações realizadas, a gente pode destacar: a empresa disponibilizou ônibus para o deslocamento em todas as regiões onde possui filiais. No credenciamento, todos os produtores, visitantes e expositores receberam um kit eco.
Esse kit é composto por uma sacola EcoBag e um copo retornável. Ainda bebedouros foram instalados ao longo de toda a estrutura do evento, eliminando copos descartáveis. Na praça de alimentação, apenas garrafas retornáveis foram utilizadas. Então, todas essas ações reforçam ainda mais o compromisso que a empresa tem com a sustentabilidade. Pessoal, então encerrando nossa conversa, espero que a gente tenha ajudado a recapitular algumas das iniciativas que a gente deve tomar no dia a dia, como o consumo consciente, o consumo sustentável, visando sempre otimizar, principalmente em casa, a separação do lixo, que é algo muito simples, consumo de água, consumo de energia. Então, a gente volta a ressaltar essa importância e espero aqui também que eu possa ter contribuído com vocês, né, nesse assunto sustentabilidade, que é um assunto muito importante, e que esses hábitos possam fazer a diferença no nosso dia a dia.